Pois bem, então vamos proceder o passo a passo da resolução dos exercícios relacionados à atividade 2, espectrofotometria, para que vocês possam utilizá-la como referência na confecção e entrega dessa atividade, ok? Vamos então para o nosso primeiro exemplo, que trata da concentração de cloreto numa amostra, né? Então vamos lá fazer leitura, anotar as informações e proceder aos cálculos. Calcule a concentração de cloreto em miligramas por litro para uma amostra cuja absorbância foi 0,4535. Então, nós temos aqui a absorbância da amostra. Os padrões analíticos para a confecção da curva de calibração são apresentados na tabela abaixo. Então, se nós temos vários padrões, e os padrões correlacionados com a absorbância, nós temos que fazer a equação de reta para lançar os valores, para que nós possamos lançar o valor de absorbância e calcular a concentração. Então, copio aqui os valores, vou lá no Excel, colo no Excel. Se quiser formatar, é opcional, tá? Isso não vai alterar aqui. Apenas observe que é necessário que você tenha as casas decimais aqui aparecendo, né? Então, por exemplo, aqui, como é zero, depois do 1,15 não faz diferença, então aqui tá certo, vou selecionar, inserir, gráficos e dispersão, cliquei, aparece aqui já para mim formato do gráfico, né? Formato de uma reta. Então, eu clico em cima de qualquer um desses pontos, depois clico lá direito, vou em adicionar linha de tendência. Apareceu já aqui a forma linear, né? Equação de reta. Seleciono exibir equação do gráfico, R ao quadrado. Então, observe que já apareceu para mim a equação. Posso aumentar esse valor. Melhor aumentar essa fonte. Observe que nós temos 4 casas após a vírgula. Não sei se vou conseguir aqui alterar essas casas decimais. O meu Excel está dando um probleminha, mas queria que vocês consigam fazer o seguinte. Clicando em cima com o lado direito, vocês vão em formatar os dados da linha de tendência. Vem aqui do lado e pega número. Repare que aparece aqui 2 casas decimais, né? Você pode colocar mais, sei lá, 5 casas decimais. No meu caso aqui não está funcionando. Mas, no outro caso, eu vou pegar aqui a equação de reta, que é o importante para nós agora. Vou utilizá-la aqui no cálculo. Então, está aqui a nossa equação de reta. Observe que o y, como é a variável dependente, nesse caso é a absorbância. E o x é a concentração de cloreto, né? Então, concentração. Pronto, nós temos então agora aqui que apenas lançar o valor da leitura de absorbância. Vamos pegar aqui, caneta vermelha, e colocar no lugar da absorbância, ó, 0,4535. Repito o restante, 0,0574 vezes concentração, menos 0,0243. Eu vou isolar a variável concentração, né? Então, imagine que eu tenho que jogar para o outro lado, né? Do outro lado já está o 0,4535. Vou jogar isso para o lado de lá. Como está menos, passa para o outro lado mais. Repare, estou fazendo direto, tá? 0,0243. Divide. Aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 0,574. E, portanto, a concentração, basta o cálculo, e vai ficar 0,4535 mais 0,0243 dividido por 0,0574. A resposta final que eu encontrei foi 8,324. Vou apagar esse último número aqui. Repetindo, 8,3244. 3244. Qual a unidade? A mesma dos padrões, miligrama por litro. Observe que a resposta deve ser contendo apenas 2 casas decimais. Então, eu tenho que parar
aqui no 2, né? Como a próxima casa é menor do que 5, arredondando, fica apenas 8,32 miligramas por litro, certo? Então, a resposta correta, né? Está aqui exatamente, a 8,32. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Finalizado esse exercício, vamos então agora para o segundo exercício, que é a determinação da concentração de quinino. Vamos proceder à leitura, anotar as informações e fazer o cálculo, né? Eu já anotei qual é a resposta correta aqui para a gente ter a certeza do cálculo, né? Então, vamos lá. O quinino presente em 2 comprimidos antimaláricos. Então, ó, 2 comprimidos, né? Totalizando uma massa de 2,549 gramas. Então, qual que é a massa? 2,549 gramas. Foi dissolvido em ácido, resultando 500 ml de uma solução. Então, balão aqui de 500 ml. Uma líquida de 20 ml foi diluída para 100. Quando fala líquida, é um pequeno volume de uma solução pronta, que nesse caso é o volume desse balão de 500. Então, ele pegou daqui 20 ml, colocou no outro balão, né? E esse outro balão tem 100 ml. A intensidade de fluorescência, observe que a unidade aqui é outra, mas isso não importa. A questão interessante é que, seja qual for o método de análise, em geral, a concentração vai ser proporcional à absorvância, tá? Tanto é, olha o que ele fala na frente, ó, a intensidade de fluorescência para a amostra diluída, né, quer dizer, a que está presente aqui no balão de 100 ml, forneceu um valor de 322,12. Então, a intensidade de fluorescência daqui da amostra, 322,12. A calibração do instrumento em 347,5 nanômetros é comprimento de onda, tem a ver com a radiação. Ele não entra em cálculo, é apenas um dado importante experimentalmente para você regular o aparelho, tá? Resultou na segunda curva, ou melhor, na seguinte curva. O que é curva? Equação de reta, onde o Y é a intensidade de fluorescência, que é a leitura, o 2,195 é o coeficiente angular, a concentração é a variável independente, e o 17,32 é o nosso coeficiente linear. Pergunta-se qual a concentração em miligramas por grama de quinino no medicamento. Então, miligramas por grama, isso é importante, tá? Frisar. Então, você tem que acompanhar sempre o que se pede. Então, vamos lá. Eu tenho que calcular primeiramente quanto que eu tenho de quinino aqui dentro, né? Ó, dentro dessa massa da amostra, quanto que isso é de quinino, tá? Pois bem, se eu tenho a leitura da amostra, eu substituo aqui, né, a intensidade de fluorescência da amostra, que é 322,12. Repito o restante da equação de calibração. Do mesmo modo da questão anterior, agora eu vou isolar a concentração, que vai ficar 322,12 menos 17,32. Está multiplicando passo dividindo, que é o 2,195. O resultado dessa equação, veremos a seguir, 322,12 menos 17,32 igual, para dar o valor, e divido por 2,195. Se eu lancei tudo correto, a resposta aqui deu 138,9157,175. Repare que eu não estou me preocupando com arredondamento agora, tá? Qual a unidade de concentração? Né? Se ele está pedindo aqui, vamos ver. Provavelmente é em miligramas por litro. Posso acrescentar depois a informação, mas vamos colocar aqui, miligrama por litro. Pois bem, feito isso, achamos a concentração de quinino na nossa solução diluída. Preciso calcular na solução anterior. Como se trata de uma diluição, eu posso usar duas técnicas, ou fator de diluição, ou C1V1, C2V2. Eu vou usar esse para me explicar o que é fator de correção. C1V1, C2V2.
C1 é o volume, é a concentração do balão de 500, tá? Porque esse é o balão 1 e esse é o balão 2. Na sequência lógica, o primeiro e o segundo balão. Então, a concentração desse balão 1, que eu não sei qual é, então eu coloco C1. O volume que eu peguei desse balão, tá? Não é o volume total do balão. Então, portanto, eu peguei 20 ml. C2 é a concentração lá do último balão, que é o balão 2, e o V2 é o volume total do balão 2. Aqui sim é o volume total. Por quê? Eu estou me referindo sempre o que eu peguei de composto e onde esse composto foi parar. Eu peguei 20 ml desse composto e coloquei no balão de 100. Essa é a lógica, tá? Observe que nós temos o C2, calculada pela equação de reta ali em cima, tá? Então, vou repetir aqui. O valor é 138,9157,175, multiplicado por 100 ml. Observe que o C1 vai ser o 138,9157,175, vezes o 100 e dividido por 20. Se você observar aqui, ó, é uma relação entre os dois volumes. Se você cortar o 100 com 20, vai dar 5. Então, é como se estivesse multiplicando aqui a concentração por 5. Quer dizer que a concentração de quinino balão 1 é 5 vezes 138,9157,175. Isso vai dar exatamente 699,4,58858,858,77 miligramas de quinino por litro de solução, tá? Por isso que eu falo que o fator de diluição, ele vem daqui, ó. Toda vez que você usa a equação C1, V1, C2, V2, se você quiser encontrar, por exemplo, C1, o C1 vai ser o C2 multiplicado pela relação entre o V2 e o V1. E isso daqui chama-se fator de diluição. Observe que aqui vai o 100 e aqui vai o 20. 100 dividido por 20 dá 5. Porque 5 vezes 20 é 100. Logo, a concentração do balão 1 é 5 vezes a do balão 2, tá? Então, se eu tiver várias diluições sucessivas, eu posso dar fator de diluição, que me facilita bastante o cálculo. Mas, continuando aqui, 694,5785877 miligramas por litro é a concentração de quinino no balão de 500. Como nós temos o balão de 500, então eu vou colocar aqui, ó, 694,5785877 miligramas de quinino estão em 1.000 ml. Por que isso? Porque é miligrama por litro, né? Ó, miligrama por litro. Logo, essa massa em miligramas a cada litro. Mas o volume do nosso balão é 500 ml. Logo, em 500 ml, quantos miligramas de quinino nós temos? Aí eu faço aqui a nossa regra de 3, né? Que vai dar, então, a metade da massa, obviamente, porque se 1.000 tem esse 694, em 500 tem a metade, que vai dar 328,929,939 miligramas de quinino. Então, essa massa de quinino está dentro do balão de 500 ml. Da onde que essa massa veio? Veio dos 2,549 gramas da amostra, né, que é relacionado aos dois comprimidos. Só que a unidade que ele pede é calcule a concentração em miligramas por grama, miligrama de quinino por grama do medicamento. Então, se a cada 2,549, da onde saiu essa massa, 347 miligramas de quinino, que estava aqui dentro do balão de 500? Saiu dessa massa da amostra. 2,549, eu vou colocar aqui, ó,
2,549 gramas da amostra vão conter, aí eu coloco o valor que nós encontramos, 347 vírgula 2892939 miligramas de quinino. E em 1 grama de amostra? Porque é proporcional, né? Se eu pegar o dobro de amostra, eu vou pegar o dobro de quinino. Como ele quer saber miligrama por grama, eu sei que em 2,549, ou seja, 2 gramas e meio eu tenho essa massa de quinino, em 1 grama eu tenho quantos gramas? Quantos miligramas de quinino? Então, basta que eu divido agora por 2,549. Nós vamos ter 136,245 miligramas de quinino por grama do medicamento. Vamos ver a resposta. 136,19. Nesse caso, é a resposta letra D. Né? Então, uma pequena diferença de arredondamento. Algum arredondamento que foi feito, provavelmente, né? Deve ser algum arredondamentozinho aqui da própria equação de reta. Repare que só tem 2 casas decimais. Mas isso não impediu de achar a resposta correta, até porque essa pequena diferença, você vê que não se confunde com nenhum dos outros valores, que são muito diferentes, né? Então, a resposta correta, 136,19, tá? Analisamos então o exercício. Vamos para o exercício número 3, cálculo da transmitância. Qual a transmitância de uma solução? Lembrando que transmitância, a gente coloca assim, né? O percentual transmitância. Então, qual que é o percentual transmitância? Numa amostra cuja absorvância foi 0,6648. Pois bem, a relação entre transmitância e absorvância se dá pela equação A igual a 2 log do percentual de T, absorvância e transmitância. Como nós temos a absorvância, que é 0,6648, que é igual a 2 menos o log do percentual de T, precisamos encontrar o percentual de T. Vamos inverter tudo sem mudar de sinal. Então, vai ficar 0, melhor. Vamos já inverter, começar a inversão aqui, né? Dois menos o log do percentual de T é igual a 0,6648. Menos log do percentual de T é igual a 0,6648. O 2 está mais, passa para cá menos. Então, vai ficar menos log do percentual de T é igual a... Aí eu reduzo o valor ali, melhor, subtraio. 0,6648 menos 2. Vai ficar menos 1,3352. Como ambos estão negativos, eu posso cortar, que é a mesma coisa que eu multiplicar ambos por menos 1. Então, vai ficar log do percentual de T igual a 1,3352. Percentual de T é igual. A regra do logaritmo é, aqui quando não mostra nada, a base é 10. Esse 10 passa para cá elevando, e o logaritmo se torna uma função exponencial, né? Então, aqui passa a ser o expoente, 1,3352. Como que eu faço isso na calculadora? Você vai apertar o Shift, depois o log, e vai aparecer um 10, tá? Aí, basta você digitar agora o expoente, que é 1,3352. Caso tenha dúvida com relação a esse item na calculadora, eu explico para vocês passo a passo, tá? Posso mandar um vídeo se alguém me perguntar essa dúvida aí. A resposta final aqui deu 21,637. 637. Como ele pede 2 casas após a vírgula, observe então que eu tenho que arredondar a segunda casa após a vírgula. Como está maior do que 5, aqui passa a ser 4. Então, vai ficar 21,64. Tá? Que é a nossa resposta correta, letra A.
Vamos, então, para a nossa próxima questão, concentração de uma amostra, né? Uma amostra foi analisada em uma cubeta de 3,9 centímetros. Então, vou colocar aqui, ó. A cubeta é simbolizada pela letra B, 3,9 centímetros. Transmite 3,9% de um feixe de luz. Então, a transmitância, essa amostra que está nessa cubeta tem uma transmitância de 3,9% de um feixe de luz incidente, cujo comprimento de onda é 610 nanômetros. Em nenhum momento nós vamos utilizar o valor do comprimento de onda, tá? Ele é apenas a título experimental aqui. Se o composto analisado tem uma absortividade molar igual a 1,5, o símbolo de absortividade molar é o epsilon. E aqui no caso está valendo 1,5. Calcule a concentração dessa amostra. Como ele fala absortividade molar, a concentração será em mol por litro, tá? Qual que é a única equação que tem absortividade molar? Essa aqui, ó. A igual epsilon BC. Nós temos absorbância? Não, mas sabemos que a absorbância é o 2 menos o log da transmitância. Então, A igual 2 menos o log de 3,9, portanto, a absorbância vai ser 1,4089089,354. Pronto. Então, a gente vai substituir nessa equação. Olha só, temos a absorbância agora? Temos, né? Então, a absorbância vale 1,4089354. Qual é a absortividade molar? 1,5, tá ali, né? Qual é o valor da cubeta, que é a letra B? 3,9 centímetros. E queremos saber a concentração. Basta isolar a concentração, que vai ficar, então, 1,4089354 dividido pela multiplicação de 1,5 por 3,9. Então, fazendo aqui. Só um minutinho, enquanto faço cálculo. Então, a resposta final encontrada aqui deu 0,2408. Tá? Como ele... se você colocar 0,2408 aqui na resposta, vai estar correta, tá? Porque ele aceita respostas com variações de 1%. Então, não se preocupe de colocar exatamente. Quer colocar, se encontrou 0,24085, pode colocar que vai considerar correto, porque ele vai arredondar para 1%. Beleza? Qual é a unidade dessa nossa solução? Mol por litro, né? Vamos, então, para o nosso próximo exercício, que é o último, que agora é um relacionado à cubeta. Considere uma solução que apresenta uma solução A. Então, ó, eu vou ter aqui uma solução A. Vamos organizar as informações. Que apresenta uma transmitância de 49,02%. Numa cubeta de 2,19. Cubeta é simbolizada pela letra B, 2,19 centímetros de caminho óptico, ou seja, cubeta. A solução segue a lei de Lambert-Beer. Qual é a lei de Lambert-Beer? A igual a epsilon BC, né? A igual a epsilon BC. A alternativa que representa o comprimento de onda, melhor, o comprimento da cubeta,
que é o caminho óptico, para que se tenha o mesmo valor de transmitância de solução, da solução A para uma solução B, então repare que está falando de solução B, de modo que tem o mesmo valor de transmitância, ou seja, 49,02, né, para uma solução cuja concentração, ó, repare que ele pergunta, ó, alternativa que representa o comprimento da cubeta. Então, ele quer saber o comprimento da cubeta. E a concentração da solução B é 2 vezes a da concentração A, tá? Então, vamos lá. Como é que eu resolvo isso daqui? Bem, o primeiro ponto que é importante saber, ou reconhecer novamente, é que existe uma relação de proporcionalidade entre concentração e leitura de absorbância, tá? Então, se eu tenho aqui essa equação, A igual a epsilon BC, para a primeira equação, eu tenho a cubeta, não tenho a concentração, e eu tenho A. Logo, o que eu vou ter aqui? Vai faltar 2 variáveis, né? Vai faltar a concentração e vai faltar o epsilon. Nós não temos o epsilon. Agora, observa comigo, observe que ele afirma aqui, que é aqui, ó, a alternativa que apresenta o comprimento da cubeta para que você tenha o mesmo valor de transmitância. Se tem o mesmo valor de transmitância, concorda que com a transmitância eu acho a absorbância? Então, se tem a mesma transmitância, vai ter a mesma absorbância. Então, se a solução A vai ter essa equação, A igual a epsilon BC, né? E o C aqui é a concentração da solução A. E a solução B vai ter a equação A igual a epsilon BC, a concentração B. O que nós temos igual entre elas? A absorbância. Se a absorbância é igual, eu posso igualar as duas equações. E, portanto, eu vou ter epsilon BC, que é a concentração da solução A, igual a epsilon BC, e aí o C é a concentração da solução B. Lembre-se que a solução B é 2 vezes a solução a concentração da solução A. Então, vai ficar epsilon B CA igual a epsilon B 2 vezes CA. Deixa eu apagar aqui para fazer um pouquinho mais separado, senão vai ficar ruim de enxergar. 2 vezes o CA, por quê? Porque o CB é, pela afirmação aqui do exercício, lá, para que se tenha, melhor, 2, né? Vou colocar exatamente como está lá. 2,01 vezes a concentração A. O epsilon, como se trata do mesmo composto, é igual, tá? O epsilon é igual. E qual é a largura da cubeta que ele falou para a solução A? 2,19. Então, vai ficar 2,19 CA. O CA vai cortar com CA também, igual o B multiplicado por 2,01. Então, o B vai ser 2,19 dividido por 2,01. Fazendo a conta, 2,19 dividido por 2,01 vai dar 1,08955. Como ele quer a resposta é apenas 2 casas após a vírgula, eu tenho que arredondar aqui. Observe que o próximo valor é bem maior do que 5, né? Então, o que a gente faz? Arredonda e vai ficar 1,09 centímetro. E essa é a resposta dessa questão, 1,09, que no caso aqui é a letra C. A atividade que vocês farão lá no site, cujo link eu já enviei para vocês na página da disciplina no Classroom, vai seguir esse mesmo padrão de exercício que nós resolvemos aqui nessa resolução passo a passo. Então, vocês vão ter esse material que vocês podem imprimir ou utilizar no tablet, computador ou celular, e também vai ter esse vídeo para auxiliar vocês na resolução passo a passo. Qualquer dúvida,
vocês entrem em contato.